Não estourou, né? Aliás, a transição base profissional é um ponto, assim, crucial na carreira de quem se torna jogador, né? Existem, assim, jogadores que são até mais fadados para o profissional do que para a base. O Kaká é um deles. O Kaká nunca foi nada na base e se tornou um monstro profissionalmente. Essa copinha que o São Paulo ganha e o Kaká surge, os destaques eram o Harrison, o Renatinho. Perfeito. E um centroavante chamado Oliveira. E ele era banco desses caras. Aí no Rio São Paulo ele entra, destrói. Cara, você foi perfeito agora, cara. E se eu não me engano, a história é que ele só foi parar no profissional porque o Vadão pediu alguns jogadores do Sub-20 para completar o treino do profissional. E como o Sub-20 estava na disputa de uma fase importante do Campeonato Paulista, já com os relacionados, ia viajar, o técnico do Sub-20 cedeu jogadores que não tinham sido convocados. Que não eram os principais. Não, ele não estava nem na lista dos convocados. Então falou assim, só que eu vou jogar, sei lá, com Rio Branco de Americana um jogo, vão ficar 7, 8 jogadores, você precisa de quanto? De 4? Então eu vou relacionar 4 aqui e te oferecer, mas não são os meus melhores. E o Kaká estava nessa lista. Você vê como são as coisas. Então aquele menino que não servia para a base se tornou um dos melhores jogadores do mundo. E foi melhor do mundo, inclusive. Ele foi o último brasileiro a ser melhor do mundo ou foi o Ronaldinho Gaúcho? Eu não lembro disso. Boa pergunta. Mas se não foi o último, foi o penúltimo. Acho que foi o Kaká. O Bobeal foi o último brasileiro a ser melhor do mundo. Foi o Kaká. E tem o contrário. Tem esses caras que destroem na base, que falam, nossa, esse cara é o Pelé. E não vai. Quer ver, por exemplo, o Lulinha, do Corinthians. Eu me lembro assim, tinha um Campeonato Paulista Sub-17 que o Lulinha tava com 47 gols, o vice-artilheiro tava com 12. Sabe? Era um negócio assim, era assustador. E não vira. Por uma série de motivos, pode ser. Né? As skills, as qualidades para um cara virar jogador, a técnica é uma delas, né? Mas tem persistência, resiliência. Tudo. O desenvolvimento aqui também. Às vezes se deslumbra. Enfim, tem uma série de passos que devem ser dados. E até nisso o Palmeiras hoje é modelo de excelência. É impressionante como o Palmeiras faz bem esse processo de transição. Tanto que tem moleques de 17 anos, como o Hendrick, agora há pouco, e agora o Estevão, destruindo e determinando resultados no profissional. Eu tô um pouco lá dentro, eu posso te falar com tranquilidade. Aqui não é um podcast clubista. O Gustavo falou, o Kaká foi o último brasileiro, sim, melhor do mundo, 2007. Então, cara, esse é um podcast de humor, com entretenimento e tal... Mas fica um momento coach aqui, sem zoeira aqui, cara. Às vezes você tá lá pensando, porra, eu sou tal... Cara, não é nem futebol, na vida. Pô, eu tô encostado, não sei o quê. É uma oportunidade que, se você não desiste... Isso. É o tal do bonde passou e passa mesmo. E às vezes, quem tava mais qualificado não tá onde o bonde tá passando, você tá. E o Kaká, resiliente. Talvez não era o melhor da geração dele, mas se tornou o melhor jogador do mundo. E, cara, jogou muita bola. Hoje, se ele jogasse hoje, ele seria o 10 a faia. Nossa. 25 ele já era na época dele, né? O Kaká jogava muito a bola. É exatamente um jogador que a seleção brasileira hoje não tem, né? Com a característica dele. Não só falando da parte técnica, mas da parte tática, né? Hoje a seleção não tem esse carregador de bola com a qualidade e capacidade que tinha o Kaká do meio para frente, finalizador. Não tem.